A OMS atualizou números da Covid no mundo, né? E o Brasil colocou o Brasil entre os que mais registram mortes, né? Com a explosão de casos por causa da Omicron. Felizmente não acompanha a mesma trajetória dos casos aqui no Brasil, mas o Brasil se colocou ali como terceiro lugar no mundo onde mais ocorrem óbitos pela pandemia mais uma vez, atrás de Estados Unidos e Índia, em patamares mais baixos do que já estivemos. Mas é um patamar que preocupa. A gente espera que, assim como os casos apresentam uma tendência de queda, essas mortes comecem a cair também nos próximos dias, né? Isso, é importante destacar que na última semana as mortes aceleraram um pouco. A gente teve mais de uma vez na semana um registro de mais de 1.000 mortes em 24 horas. No sábado, 1.300, mas ali tinha uma defasagem do estado do Rio e São Paulo, deixaram de mandar os dados na véspera, então acumulou um pouco no dia seguinte. Mas a média, que é o que mostra o retrato de toda a semana, quando a gente soma quantas pessoas foram vítimas da Covid ao longo da semana e divide por 7 dias, a gente chega a uma média, né? Uma média diária de mortes, e hoje está em 767. Bem mais alta do que a gente tinha no começo do mês de janeiro. Ó, só para você ter uma ideia, Cris, essa média no dia 9 de janeiro estava em 123. Olha o que aconteceu ao longo do mês de janeiro com a média de mortes por Covid no Brasil. Na segunda semana, no dia 16, foi a 153 mortes por dia. Depois foi a 292, na semana passada, anterior à passada, 540. E agora, no dia 6, ontem, a gente fecha com 767 mortes por dia. Então, o Brasil acelerou, infelizmente, o número de mortes por Covid por dia, não na mesma velocidade como você destacou, que foi a alta dos casos, né? Com relação a 28 dias atrás, as mortes subiram 500%, mas os casos subiram muitíssimo mais do que isso ao longo do mês de janeiro. A gente tinha uma média de novos casos de 32 mil no começo do mês e agora está em 169 mil. Se é que dá para dizer que há uma notícia boa, é que, de novo, há uma tendência de estabilização agora, e da semana passada para o número de hoje, uma queda de 10%. Como aconteceu na capital de São Paulista, né, na cidade de São Paulo primeiro, que teve um pico no dia 13 de janeiro e começou uma lenta estabilização em queda. Agora parece que o dia 31 de janeiro foi realmente o pico de novos casos no Brasil. E a uma velocidade muito lenta começa uma estabilização e um movimento de queda dos novos casos. Então, isso pode indicar que os casos começam a desacelerar daqui para frente e, na sequência, se tomara, né, quanto mais gente tomar vacina, mais esse processo vai ter chances de sucesso, né, Cris? Porque tem bastante gente com a segunda dose atrasada. Com a dose de reforço, então, a gente não chegou nem a 25% da população com dose de reforço ainda, infelizmente. Então, temos que acelerar a aplicação dessas doses de vacina para empurrar o mais rápido possível essa curva de casos e de mortes para baixo, porque a chance de sucesso com mais de 80% da população com ao menos uma dose é muito grande, mas por enquanto a gente vive um momento difícil com uma esperança enorme de que a situação melhore o mais rápido possível. Eu tô com a minha terceira dose atrasada, porque tive Covid agora em janeiro, então tô esperando... Tem que segurar um pouquinho, né? Tem que segurar um pouquinho, a minha dose, a dose da minha filha também teve que esperar um pouquinho, ficar um pouquinho mais pra frente, mas passando o prazo estarei lá com o meu bracinho pronto para receber a terceira dose. Aliás, sobre doses, a Secretaria Municipal de Botucatu começou a aplicar a quarta dose em idosos com 60 anos ou mais, que já tenham tomado, claro, a terceira dose. É uma decisão da Prefeitura de Botucatu que não é avalizada pelo Ministro da Saúde. Ele disse que a área técnica tem discutido, a área técnica da pasta, né, tem discutido essa quarta dose das vacinas contra a Covid, mas que avalia que ainda não é o momento para aplicação no Brasil. Está em análise pelo Ministério da Saúde, mas Botucatu saiu na frente ainda sem o aval, né, assim, a chancela do Ministério da Saúde para tomar tal decisão. Vamos nos focar, pelo menos, na dose de reforço, né, Lana? Exatamente. Importante também destacar que tem um atraso na negociação para as compras da Coronavac, né? Que é a vacina que pode ser usada nas crianças para ajudar a proteger as crianças nesse momento de volta às aulas. Já conversei com algumas famílias que, assim, com uma semana de sala de aula, já tem casos positivos, porque o vírus está circulando muito. Então,
para acelerar a vacinação infantil, que não chegou nem a 20% do público-alvo ainda, é importante que o Ministério da Saúde faça a negociação para a compra de mais doses, para que não falte, né? O ministro já disse na semana passada, não vão faltar doses para vacinar as crianças, mas algumas cidades aqui e acolá, no Rio de Janeiro, por exemplo, alertou que não tinha doses suficientes para tocar a campanha. A gente tem um potencial para aplicar mais de 2 milhões de doses por dia e essa campanha mostrou isso. Não tem justificativa para a gente andar agora, nesse momento em que o número de casos está tão alto, não tem justificativa para andar devagar com essa vacinação, Cris. É isso aí. Bom, sobre esse levantamento que há da OMS, na verdade a OMS está repetindo notícia velha, né? Porque que os Estados Unidos são o país onde mais morreram ou morrem pessoas por Covid, embora seja o maior produtor de vacina, que ainda está em segundo lugar, e o Brasil em terceiro. Isso não é exatamente uma novidade, né? Novidade no fim de semana foi os Estados Unidos passarem, né, da barreira das 900 mil mortes, né? O governo Joe Biden, que aliás é muito poupado pela imprensa de lá e de cá, não tem conseguido, tem se demonstrado incapaz de estimular a população dos Estados Unidos a tomar vacinas, né? A vacinação nos Estados Unidos continua em ritmo muito baixo mesmo, enquanto as mortes chegaram à média no fim de semana de 2.400 por dia. Uma média, né? O que é uma média bastante elevada para os padrões de um país que produz 3 das vacinas mais festejadas do mundo, né? Que são a Pfizer, a Moderna e a Janssen. E também no fim de semana foi confirmada uma boa notícia para o Brasil, que é a escolha do Brasil como representante das Américas, não os Estados Unidos, o Brasil é que representa as Américas no grupo criado pela OMS, exatamente para discutir ações contra pandemias de uma maneira geral, mostrando ali um evidente reconhecimento do desempenho do Brasil na vacinação.